pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crimes. Eu sou a Bruna e, como sempre, esse é um novo episódio, então sou somente eu e não tem recados. Então vamos logo para o cabo de hoje. O John Horowitz, ele nasceu em Nova York no ano de 45. Ele era filho de um pai polonês e de uma mãe com ascendência italiana, sendo um homem cisgênero. Ele fez o colegial e se alistou no exército. Então ele trabalhou como caixa no banco Chase Manhattan, e lá ele conheceu Carmen Bifurco, que era uma mulher cisgênera também, e em 67 eles se casaram e tiveram 2 filhos. O motivo por que a gente está contando aqui no roteiro porque quem são as pessoas cisgêneras, quem são as pessoas transgêneras, é porque tem em relação com a história, tá? Então ele foi convocado para o Vietnã, e no treinamento ele se relacionou pela primeira vez com outro homem, e ele manteve em segredo a sua bissexualidade, mas voltando para os Estados Unidos, ainda casado, ele se juntou ao Gay Activist Alliance, e o John e Carmen acabaram se divorciando em 69. Ele também saiu dessa aliança dos gays ativistas, porque, como ele mesmo disse em entrevista, só estava interessado em ter o máximo de sexo possível, o que irritou os outros membros, porque, né, eles eram ativistas e ele estava usando o grupo de Tinder. Então, os membros do grupo diziam que ele, além das motivações sexuais, era egoísta e reproduzia muito machismo dentro da comunidade. Então, no ano de 71, o John conheceu uma festa, a Elizabeth Eden, que era uma mulher trans. Os dois se casaram em 4 de dezembro de 71, e esse casamento era informal, pois ela não tinha os documentos retificados, né? E não havia liberação para casamento entre pessoas que tinham documentos com identidades masculinas. Então, como ela ainda tinha o nome de registro dela, né, ela não tinha trocado os documentos, esse casamento não era reconhecido, né, formalmente. Então, a Eden, ela queria fazer a cirurgia de redesignação genital, o que inicialmente o John falava não enxergar necessidade, mas após sua esposa ser hospitalizada depois de uma tentativa de suicídio, sua opinião mudou. Então, o John concluiu que a única maneira de acabar com a depressão da esposa seria fazer essa cirurgia, mas como eles não tinham dinheiro, ele pensou em roubar um banco. Então, também é dito por muitos que ela tinha se irritado com ele por algum motivo, e muitos apontam que ela poderia estar dentro de um relacionamento abusivo, e essa seria uma ideia que ele teve para o casal se reconciliar. Então, não fica muito claro quais são os motivos para ela querer, se ela queria mesmo fazer essa cirurgia, ou se era ele tentando, né, pedir o perdão dela. Também dizem que o John tinha dívidas com a máfia, o que seria outro incentivo às suas ações criminosas, resolvendo criar um grupo para planejar o assalto. Então, junto com o Bob Westenberg e o Salvatore Naturale, que eram 2 homens que ele conheceu em um bar gay, eles foram à procura de um banco para assaltar. Então, um dia antes, eles se hospedaram em um hotel em Nova York. E o próprio John disse que ele falou para o Bob que eles deveriam transar aquela noite porque ele tinha adiantado dinheiro pela participação do crime. Então, quando ele contou isso no documentário que chama The Dog, meio a risadas, ele deu a entender que na realidade foi um estupro, mas na época o Saul e o Bob deixaram por isso mesmo. Foi dito que o John e o Saul tinham um pacto de suicídio caso as coisas dessem errado no assalto. Então, em sua primeira tentativa, ao entrarem no primeiro banco, eles deixaram cair acidentalmente a espingarda, fazendo-a disparar, mas eles fugiram a tempo. E aí, na segunda tentativa de assalto em outro banco, o Bob encontrou um amigo de sua mãe, fazendo com que eles cancelassem os planos naquele momento. Então, no dia 22 de agosto de 72, eles foram ver no cinema O Poderoso Chefão e, inspirados pelo filme, entraram no Chase Bank, no bairro Gravesend, no Brooklyn, e, ao chegar, eles entregaram para a caixa do banco um papel com a frase: "Esta é uma oferta irrecusável", citando uma fala do filme que eles viram mais cedo. Então, como não pesquisaram o funcionamento do banco antes, afinal eles eram completamente amadores, né, em relação a roubos, o cofre estava praticamente vazio. Eles ainda conseguiram pegar $38 mil em dinheiro e $175 mil em cheques. Então, assim que pegaram o dinheiro, os funcionários acionaram os alarmes e a polícia logo chegou. O Bob Westenberg fugiu do assalto antes da chegada da polícia. Então, enquanto os ladrões mantinham 8 pessoas reféns durante 14 horas, lá fora se armava um grande circo da imprensa, né? A polícia contou quase 2.000 pessoas que esperavam o desfecho do caso, incluindo a mãe do John. Então, também tinha atiradores nos telhados, policiais e agentes do FBI
jornalistas e helicópteros cobrindo a cena. Então, o John, em meio a esse alarde, se posicionou como líder da situação, pediu pizza para os reféns, e assim que o entregador chegou, ele pagou com maços de dinheiro que tinha roubado, e depois jogou esse mesmo dinheiro para o público que estava em frente ao banco. Então, era um verdadeiro circo, né? A tensão foi aumentando porque a ideia inicial do John era de entrar e sair sem ferir ninguém, mas a negociação se tornava cada vez mais difícil. Ele chegou até a atender a ligação de um repórter que tinha ligado para o telefone do banco. Alô, Sônia Abrão, né? Bom, o FBI disse que tinha conseguido as exigências do John, que iam levar ele e o Salvatore para o aeroporto internacional Kennedy e colocar eles num voo internacional. E chegando lá, o Naturale foi morto a tiros e o John foi preso. E o John foi condenado no dia 23 de abril de 73 a 20 anos de prisão por conta dessa confusão toda. Então, no ano de 73, a Eden falou que não queria mais ver ele, depois que eles se desentenderam, e o John tentou se matar cortando seus pulsos na prisão, mas ele sobreviveu. Não se sabe como era a relação dos dois, porque o John, ao longo do tempo, conquistou várias inimizades por conta da sua personalidade, e muitos apontavam ele como um egocêntrico viciado em sexo. Apesar de seu aparente amor, ele usava exclusivamente pronomes masculinos para a Eden, então ele não respeitava a identidade dela, chegando a se referir a ela utilizando o nome de registro. Para quem escutou o nosso episódio do Brandon Tina, a gente explica exatamente quais são os problemas de fazer isso, né? Você está respeitando a identidade da pessoa. Então, ele chegou a dizer em entrevistas que a relação deles nunca foi sexual porque, segundo ele, a Eden transava mal. Ou seja, era um boy bosta, né? Então, os direitos da história dele para o filme Dog Day Afternoon, que no Brasil ficou como Um Dia de Cão, foram vendidos pelo John pelo valor de $7.500. Ele chegou a ver o filme, que é estrelado pelo Al Pacino, na prisão, e ficou feliz porque ele também era o ator principal do filme que ele viu no dia do assalto, né? Então o John destinou esse valor para que Eden conseguisse fazer a cirurgia de redesignação genital. Mesmo anos depois, ele chegou a tratá-la como um homem que agora tinha vagina, nunca levando a sério a sua identidade de gênero. Então, em 75, ele escreveu para o The New York Times porque o filme não mostrou a história real e ele tinha medo que acreditassem naquela versão. No filme, a Eden, que tinha o nome de Leon, era sua amante, e enquanto na vida real ele já tinha se separado da primeira esposa, e também no roteiro deu a entender que ele traiu seu amigo pela liberdade, entre outras coisas como ações policiais diferentes do filme e da vida real. O Joe, inclusive, se apaixonou por outro homem que também estava preso, chamado George Heath, e em 10 de abril de 78 ele foi solto, e o George foi também, e eles foram morar na casa da mãe do John. Ele acabou cumprindo mais 2 sentenças por violação da condicional, sendo preso novamente em 84. Em 10 de abril de 87, ele saiu da prisão por definitivo. O John ainda teve a coragem de se candidatar a uma posição de guarda no Chase Manhattan Bank, que ele havia assaltado. Mas, em vez disso, ele encontrou emprego limpando vasos sanitários na Park Avenue, e nos anos seguintes ele ficou por um tempo em frente ao banco que ele assaltou, dando autógrafos enquanto vestia uma camiseta que dizia "Eu roubei este banco". Tem, inclusive, entrevistas dos produtores do filme no YouTube, se vocês procurarem pelo nome do John, vocês vão encontrar, que quando eles ficaram sabendo da história, eles foram atrás do John para tentar conversar com ele, comprar os direitos, e era um homem e uma mulher, né? E a primeira vez que o John viu os dois, marcaram uma reunião para conversar sobre a história, o filme, enfim. E ele cumprimentou eles pegando nos genitais do homem e dando a mão para a mulher. Então, tipo, ele era realmente uma pessoa muito escrota e não tinha escrúpulos em assediar outras pessoas. A Eden, após se separar dele, se casou com outra pessoa e se divorciou novamente. Ela faleceu no dia 9 de setembro de 87, com 41 anos, por pneumonia com agravante de ter HIV. O John foi no seu velório e fez um discurso sobre a importância da Eden. Então, o John Wojtowicz morreu de câncer em 2 de janeiro de 2006, na casa da mãe dele, aos 60 anos. Ele passou seus últimos anos conseguindo sobreviver através do dinheiro da Previdência Social, e ele nunca se disse arrependido do que fez. Porque no fim ele também queria fama, né? Então foi isso, ele não se arrependeu porque ele ficou conhecido pelo que ele havia feito.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa história é muito doida. Eu conhecia por cima essa história, não sabia dos detalhes. Espero que várias pessoas também tenham conhecido agora. E se você quiser mandar dicas de casos pra gente, sugestão, manda para o nosso e-mail, mimofins@gmail.com. E se você quiser nos apoiar, entra lá no site, vai ter o botão de apoio. E nós temos 3 modos de apoio agora, que é o PicPay, o Catarse e o Padrim. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.